Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre as condições para a retomada da economia e a agenda em meio à pandemia. Eu converso com Adolfo Saxida, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pela oportunidade de debater ideias. Bom, secretário, nós tivemos nesta semana a confirmação de algumas das preocupações com relação aos reflexos da pandemia. De um lado, o mercado de trabalho, que houve uma piora, um aumento do desemprego, especialmente na informalidade, e foi a informalidade que puxou a recuperação do mercado de trabalho no ano passado, principalmente, e nós tivemos a confirmação de uma piora acentuada das finanças públicas, e piora que tende a continuar ao longo deste ano. Eu queria saber como é que a equipe econômica lida com essas duas questões, emprego e rombo das finanças. Emprego é prioridade, né? Então, tanto o ministro Paulo Guedes como o presidente Jair Bolsonaro, eles são muito claros nisso, que nós precisamos rapidamente montar programas de emprego muito mais eficientes do que nós temos hoje. Então, quando você olha a realidade do mercado de trabalho pós-pandemia, infelizmente o desemprego vai aumentar. Então, nós precisamos de políticas de emprego muito mais eficientes e estamos trabalhando nisso. Sobre as contas públicas, o grande pilar macrofiscal da economia brasileira é o teto de gastos. E o teto de gastos está preservado. Então é importante ressaltar isso. Nós temos noção de que o déficit primário vai crescer muito esse ano, a dívida pública vai aumentar. Agora, a partir do ano que vem, com o teto de gastos, nós vamos conseguir que a dívida pública faça uma trajetória declinante e solvente. Então, estamos muito conscientes desses dois desafios. Agora, qual seria a estratégia para retomar o processo aí de ajuste das finanças? Houve aprovação da reforma da Previdência, mas vão sobrar despesas deste ano para o governo, não tudo. O auxílio emergencial tem prazo de validade, o subsídio dado pelo governo naquele programa de preservação do emprego, mas tem muita coisa que vai ficar, inclusive queda de receita. Não, olha só, todos os programas com impacto fiscal terminam inevitavelmente nesse ano. Então, o que vai acontecer é que a dívida pública vai aumentar. O déficit primário nesse ano vai aumentar. Mas quando você olha os dados para o ano que vem, o próprio mercado está bem confiante que nós vamos conseguir retornar à trajetória de ajustes. Então, isso tem que estar no radar. Então, por exemplo, está na hora de revermos várias desonerações. O que são isso? São alguns setores, por exemplo, que conseguiram obter benefícios no passado. Nós tínhamos que estar diminuindo essas desonerações, vamos retomar essa agenda no futuro. Então, passada a pandemia, a agenda de consolidação fiscal e combate à má alocação de recursos para gerar aumento de produtividade e crescimento econômico, ela retorna. É importante estressar aqui que a evidência internacional mostra que em ambientes onde você tem um problema fiscal grave, quando você faz um ajuste fiscal reduzindo o gasto do governo, esse ajuste fiscal tem maior probabilidade de sucesso. Então, e não só isso, é esse ajuste fiscal que gera crescimento econômico. Nós estamos num momento, então, que quando o governo conseguir começar a diminuir o gasto público, vai entrar investimento privado, é justamente o crowding que o ministro Paulo Guedes sempre comenta, e nós vamos ter crescimento econômico. O nome disso é ajuste fiscal expansionista. O governo reduz o gasto, ganha credibilidade, o investimento privado entra na economia, a taxa de juros continua baixa e nós temos crescimento econômico. Agora, a pandemia provocou uma grande desorganização da economia. Quando o senhor fala, por exemplo, em corte de desoneração, nós temos setores que vão continuar sofrendo as consequências. É o caso da aviação, é o caso do turismo, pode ser o caso da área artística também, que tem muita mão de obra normalmente, que gerou desemprego também. Esses setores não vão ter tratamentos diferenciados. E mais uma coisa, o crédito ainda não está funcionando, que é uma coisa que as empresas estão esperando, inclusive por uma questão de sobrevivência, de manutenção do emprego. Vem alguma nova estratégia nesse sentido? Olha só, nós não podemos cometer os mesmos erros do passado. Essa história de ficar escolhendo campeão nacional, ficar escolhendo quem que o governo vai ajudar,
ela já deu muito errado no passado, então não vamos insistir nelas. As nossas medidas são horizontais. É claro que, dada a magnitude dessa crise, alguns setores, por exemplo, turismo, aviação, foram muito mais afetados do que outros. Então, em algum momento, um programa direcionado, limitado a esse ano, você pode colocar em prática. Mas, repito, programa com custo fiscal, todos terminam esse ano. Agora, pode prosseguir, secretário. Você tinha feito outra pergunta, desculpe. Não, eu estava pensando em relação ao crédito, que é uma outra coisa que as empresas continuam demandando e que não foi obtido o resultado esperado. O crédito, nós estamos tentando. Quando você olha os números do crédito, o crédito cresceu de maneira robusta. O crédito livre à pessoa jurídica. O que acontece é o seguinte, num momento de crise como esse, toda empresa que tinha crédito pré-aprovado foi no banco e pegou o crédito. Então, por um lado, o crédito cresceu, mas por outro lado, as microempresas, principalmente, não conseguem acesso ao crédito. Nós estamos tentando com o Pronamp fazer isso, são 15,9 bilhões de reais, eu espero que dê certo, a Caixa está nos reportando alguns bons resultados já, vamos continuar monitorando. Agora, repito, o governo está muito atento à questão do crédito para a microempresa e se não for eficaz o Pronamp, podem ter certeza que tem plano B, tem plano C, nós estamos muito atentos. Nós temos que ir passo a passo, porque isso é o dinheiro do contribuinte, temos que respeitar o dinheiro do contribuinte. Agora, se for necessário, pode ter certeza que tem medidas muito próximas da conclusão aqui para tentar levar o crédito a, finalmente, microempresas terem acesso ao crédito. Agora, do ponto de vista social, a gente tem essa prorrogação agora prevista do auxílio emergencial, só que o auxílio emergencial mostrou milhões de brasileiros que eram invisíveis. Isso tem levado muito à discussão de uma renda mínima permanente, de uma revisão do Bolsa Família. O senhor acha que esse é o caminho, que o Brasil tem necessidade disso? Porque foi uma surpresa, inclusive, o cadastramento do auxílio, né? Eu acho que você foi perfeita. O Brasil tem que parar de transferir dinheiro para o segmento mais rico da sociedade. Infelizmente, nós temos várias políticas públicas no Brasil que transferem dinheiro do pobre para o rico. Está errado isso. O que nós temos que fazer? Nós temos que diminuir as políticas ineficientes e concentrar o dinheiro nas políticas eficientes. Então vamos ver o que é que está dando resultado no combate à pobreza. Essas políticas de combate à pobreza que dão resultado, nós temos que fortalecer. Então, o que nós estamos planejando aqui no Ministério, sob a liderança do ministro Paulo Guedes e com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, é um remanejamento orçamentário. É você diminuir recursos dos programas ineficientes e passar recursos para os programas eficientes de combate à pobreza. Então, a população brasileira pode ter certeza que no ambiente pós-pandemia nós vamos ter um robusto programa de assistência social para poder fazer frente à nova realidade. Agora, no pós-pandemia, com toda essa desorganização, se pode pensar em retomar a agenda de reformas, por exemplo, gastos obrigatórios. Houve um atraso enorme na apresentação da reforma administrativa, que poderia ajudar a diminuir o tamanho do Estado. Tem a questão da reforma tributária, que gerou muita polêmica. Até os políticos acham que a proposta da forma como estava antes seria muito ambiciosa no novo contexto. Qual a sua expectativa em relação a isso? Vou ser bem direto aqui. Os próximos 18 meses vão ficar conhecidos na história do Brasil como os 18 meses de reformas. Nós estamos... O relacionamento com o Congresso está muito bom, nunca teve tão bom como está agora. Tenho certeza que pautas importantes como lei de falências, novo marco do gás, o saneamento já foi aprovado, um novo programa robusto de assistência social, medidas importantes para a geração de emprego, novas regulações para facilitar, dinamizar o mercado de crédito, de garantias e de capitais, privatizações, abertura econômica, concessões, toda aquela agenda pró-mercado que nós tínhamos, incluindo a reforma tributária, elas vão andar e vão andar muito. Podem ter certeza disso. Às vezes quem não está aqui em Brasília fica, vê o noticiário, tá tendo ruído. Olha, podem confiar, eu nunca vi
um apoio tão robusto como eu estou vendo hoje para a agenda de reformas. Então, eu tenho certeza absoluta que a partir já do próximo mês começa uma agenda vigorosa de retomada econômica e em parceria com o Congresso Nacional, como foi o PL do saneamento básico, um marco histórico para a economia brasileira. Mas essas reformas agora vão ter o protagonismo do governo, porque a proposta de reforma tributária, por exemplo, estava aí na revelia. Tinha uma na Câmara, outra no Senado, elas começaram a ser discutidas de uma forma conjunta. O governo não apresentou a própria proposta e também não apresentou a administrativa. Aqui é o time Brasil. Veja, quem vai marcar o gol não importa muito, não. A bola entrando, todos nós estamos bem. Nós temos que entender isso aqui no Brasil. Nós estamos no mesmo barco. Tem o executivo que em determinadas reformas tem a maior proeminência, em outras reformas o legislativo toma a liderança. Agora, de novo, boas leis, boas reformas são boas para o povo brasileiro. Então, não tem essa questão de ego aqui, não. Estamos todos no mesmo barco e tenho certeza que com o apoio do Congresso Nacional, com a liderança do presidente Jair Bolsonaro, e com a pauta econômica elaborada pelo ministro Paulo Guedes, nós vamos recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Bom, estamos entrando no segundo semestre. Segundo semestre a gente já pode contar com o crescimento da economia, mesmo com a pandemia não estando efetivamente sob controle? Creio que sim. É um ano difícil, é um ano que, quando você olha os dados, abril, maio e junho praticamente a economia ficou parada. Parte expressiva de março, a economia ficou parada. Então, os dados que eu tenho acesso mostram que abril foi o fundo do poço. Maio foi melhor que abril, junho melhor que maio e julho vai ser melhor do que junho. É claro que muitos desafios ainda nos aguardam à frente, mas com a agenda de reformas pró-mercado, aumentando a produtividade, consolidando o lado fiscal da economia, o ano de 2020 vai ser um ano difícil. Mas se fizermos o dever de casa, vamos ter um belo 2021. Perfeito. Conversamos aqui com Adolfo Saxida, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Secretário, muito obrigado, uma boa noite. Denise, muito obrigado por essa oportunidade. Um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigada com vocês.